Olá galera, estamos aqui mais uma vez, vamos continuar a nossa playlist de exercícios sobre cones, ok? Então, mais uma questãozinha para nós. O volume do solo de revolução gerado pela rotação de um triângulo equilátero de lado medindo 2 cm em torno de um eixo contendo um vértice e sendo perpendicular a um lado é em centímetros cúbicos. Traduzindo isso aí, tá? Então, ó, vamos traduzir esse negócio aí. Vamos aqui para a próxima folha. Então, o volume do solo gerado pela rotação de um triângulo equilátero de lado 2. Então, temos aqui um triângulo ABC equilátero de lado 2 centímetros. Tá? Como é que ele vai fazer essa rotação? Então, em torno de um eixo contendo um vértice. Então, ó, observa que essa reta aqui, ó, contém o vértice C, tá? Do triângulo. O triângulo, você sabe, tem 3 vértices, vértices A, B e C. Então, no caso da nossa figura aí, essa reta contém o vértice C e é perpendicular ao lado AB, que é o que ele fala aqui, ó. Em torno de um eixo, ó, a partir daqui, ó, em torno de um eixo, né, contendo um vértice e sendo perpendicular a um lado. Ele fala o volume do solo, tá? Ele fala isso aí de propósito para você, tá? Você que tem que deduzir aí que se trata de um cone, tá bom? A partir desses dados aí que ele está colocando no texto, você que tem que deduzir, né? Concluir que o sólido tem que ser um cone. Realmente, pessoal, vai ser um cone, né? Porque se você vai fazer esse negócio aqui girar em torno desse eixo, o que vai acontecer? Ó, você vai fazer isso aqui girar, tá? Coloca aí um motorzinho aí de gravador, uma bobinazinha e faz isso girar a alta velocidade. Isso vai gerar um sólido que a gente sabe que é um sólido de revolução, que é um cone, né? Você vai ter aqui um esboço aqui da base do cone, tá? Então precisamos calcular o volume desse cone, tá? Esse volume que ele quer que a gente calcule. O que que acontece? A gente sabe que o volume do cone é o que? É 1/3 de π raio da base ao quadrado vezes a altura, né? 1/3 da área da base multiplicado pela altura. Bom, a área da base a gente tem condição de calcular, quer dizer, a gente já sabe quanto é o R é 1. Por que nós sabemos que o R é 1? Porque quando você baixa a altura de um triângulo e ele é equilátero, em particular ele é isósceles, né? Ele tem dois lados com a mesma medida, né? Em particular ele é isósceles, então essa altura também é mediana. Se essa base aqui também mede 2, porque o triângulo é equilátero, metade mede 1, tá? Então o raio nós já temos. O que falta a gente achar é a altura, né, para poder calcular o nosso volume. E aí nós temos dois caminhos a seguir para calcular essa altura. Ou a gente utiliza o teorema de Pitágoras, porque aqui nós já temos a geratriz, né, e temos aqui o raio. Ou a gente vai ter que recordar outros conhecimentos aí de fórmulas anteriores da geometria plana. Uma fórmula muito interessante relaciona a altura de um triângulo equilátero com o lado, tá certo? Vamos chamar esse lado por enquanto de L aqui, tá? Então, existe uma fórmula que diz que a altura é igual a L raiz de 3 sobre 2. Como o lado do triângulo mede 2, você ficaria com 2 raiz de 3 sobre 2. Como aqui é a multiplicação, eu posso cancelar o 2 com 2. E eu obtenho que a altura é igual a raiz de 3, tá? Mas só para a gente fazer de outra forma, para confirmar esse raiz de 3 aí, eu vou fazer utilizando o teorema de Pitágoras, tá bom? Já que aqui, nessa figura também eu tenho um triângulo retângulo, né? É só olhar a metade da figura, tá? Se eu olhar a metade da figura, ó, deixa eu apagar aqui, tá? Eu vou me concentrar no quê? Eu vou me concentrar nesse triângulo aí, ó, tá certo? O que que acontece nesse triângulo aí? Você tem aí o G, que é a hipotenusa do triângulo. Você quer saber o H, que é um cateto. E você tem o outro cateto, que aqui é 1, ó. Mede 1, certo? Está aqui o ângulo reto. Você sabe que o ângulo reto está sempre oposto a quem? A hipotenusa, né?
Então o que vai acontecer? Nós sabemos a relação entre o G, o H e o R, né? Sabemos que G ao quadrado é igual a H ao quadrado mais R ao quadrado. Exatamente por conta do Teorema de Pitágoras. Como o G é 2, então 2 ao quadrado é igual a H ao quadrado mais 1 ao quadrado. Então temos 4 igual a H ao quadrado mais 1. Você passa esse 1 aqui negativo. Então fica 4 menos 1 é igual a H ao quadrado. Ou seja, isso implica que o H ao quadrado é igual a 4 menos 1, que é 3. O que resta você fazer agora? Tirar a raiz quadrada aqui, ó. Tirar a raiz quadrada aqui. Aqui você corta o 2 com 2 e fica com H igual a raiz de 3, confirmando o resultado obtido aqui. Eu falei que tem duas formas, mas na verdade tem uma terceira ainda. Se você lembrar um pouco sobre seno, cosseno, tangente, tá? Lembrar a questão dos ângulos aqui. Mais uma vez eu vou apagar aqui um pouco para a gente explorar bem a figura, tá? É importante você fazer esse estudo, porque na verdade o que você faz na geometria espacial está apoiado na geometria plana, nos teus conhecimentos aí da geometria plana, tá? Então vamos observar a questão dos ângulos, beleza? Ó, se liga aqui. Esse triângulo equilátero, você sabe que a soma dos ângulos internos de todo triângulo é quanto? 180 graus. Mas se o triângulo é equilátero, os três ângulos internos aqui, ó, eles têm a mesma medida. Então basta que eu pegue 180 graus e divida por 3. Quanto é que dá 180 dividido por 3? 60 graus, né? Então aqui, ó, 60 graus, 60 graus. Essa altura, esse eixo vai ser bissetriz também. Então aqui é 30 graus, tá? E aqui é 30 graus, daqui do ladinho aqui. Beleza? Ó, esse ângulo aqui, que eu demarquei, mede 30 graus. E esse outro aqui mede 30 graus. Beleza? Mas aí basta que você trabalhe com um deles. Ora, pega os 60 graus. O que vai ser o seno de 60? O que é o seno de um ângulo? É o cateto oposto sobre a hipotenusa, né? Então você teria o seguinte: seno de 60 igual. Quem é o cateto oposto? H. Quanto à hipotenusa? 2. Aí você ia consultar aquela famosa tabelinha dos ângulos notáveis, né? Tem até a musiquinha lá, certo? Mas não vou cantar aqui não, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas aí vocês relembrem que o seno de 60 é o cosseno de 30, ou seja, raiz de 3 sobre 2 igual a H sobre 2. Ó, aqui você pode ser bem prático. Corta logo 2 com 2. E de novo, ó, H igual a raiz de 3. Então, até agora eu dei 3 maneiras aí para vocês calcularem essa altura, tá? Do triângulo equilátero. Bora então calcular o volume aqui e acabar a questão. Então vamos lá. O que é o volume? 1/3 de π raio ao quadrado altura. Vamos lá. Então, o volume é igual a 1/3 de π raio ao quadrado altura. 1/3 vezes π vezes. Quanto é o raio? 1, então 1 ao quadrado, vezes a altura que a gente descobriu que vale raiz de 3. 1 ao quadrado continua valendo 1. 1 é neutro na multiplicação, então em cima fica π raiz de 3, tá? π raiz de 3. E embaixo, só repetir aqui, ó, sobre 3, ok? Então, este aqui é o volume do sólido, que a gente viu que é um cone. π raiz de 3 sobre 3, no caso aí, centímetros cúbicos. Então, pessoal, a alternativa correta é o item C, beleza? Eu espero que vocês tenham entendido tudo, tá? Espero que o YouTube não me cobre direitos autorais aqui pelo desenho muito mal feito. E é isso aí. Valeu, até a próxima.